Capítulo 6. O inimigo invisível. O vento soprava lentamente entre as árvores da floresta de Avalor. O silêncio era absoluto. Kirito caminhava sem pressa, as mãos nos bolsos. A expressão, como sempre, completamente indiferente. Mas, por dentro, algo o incomodava. Parou de repente. Fechou os olhos. Respirou lentamente. Touki, magia, energia espiritual, as três energias. Ao mesmo tempo. E numa quantidade absurda. Era impossível um único ser possuir tamanha concentração. Mesmo assim, era exatamente isso que estava a sentir. Kirito abriu os olhos. Está alguém aí? Nenhuma resposta. A floresta permaneceu imóvel. Nenhum pássaro. Nenhum inseto. Nem sequer o vento parecia querer fazer barulho. Kirito deu mais um passo. Bom! Sem qualquer aviso. Uma força monstruosa atingiu o seu peito. O impacto foi tão violento que abriu uma enorme cratera no solo. Mesmo assim, Kirito permaneceu de pé. Olhou para o próprio peito. A roupa estava ligeiramente rasgada. Mas, nenhum arranhão. Levantou lentamente a cabeça. Os seus olhos percorreram toda a floresta. Nada. Absolutamente nada. Não havia aura. Não havia presença. Não havia intenção assassina. Era como se ninguém estivesse ali. Kirito estreitou os olhos. Estranho, nesse instante. Um enorme raio de energia surgiu do vazio. Kirito cruzou os braços por instinto. Bom! O impacto foi tão monstruoso que ele foi lançado através da floresta. Árvore após árvore foi destruída. Rocha após rocha partiu-se. Somente depois de percorrer quase 400 metros, Kirito conseguiu travar o próprio corpo. Uma enorme nuvem de poeira ergueu-se. O silêncio voltou. Kirito levantou-se lentamente. Sacudiu a poeira da roupa. Nenhum ferimento. Mas agora, o seu olhar já não era indiferente. Era sério. Muito sério. Quem és tu? Silêncio. Nenhuma resposta. Kirito fechou novamente os olhos. A sua habilidade espiritual foi ativada. Compreensão absoluta. Normalmente, bastava alguns segundos. Qualquer magia. Qualquer técnica. Qualquer habilidade. Tudo era compreendido instantaneamente. Mas, nada aconteceu. Os segundos passaram. E a habilidade simplesmente não encontrou nada para analisar. Pela primeira vez desde que despertara aquele poder, Kirito ficou confuso. Impossível, a técnica não estava errada. Ela simplesmente não tinha um alvo. Como se o ataque tivesse surgido do próprio espaço. Ou de algo que nem sequer existia naquele plano. Foi então que uma terceira explosão aconteceu. Mas desta vez, Kirito conseguiu reagir. Desapareceu do local. A energia atravessou exatamente o ponto onde ele estava. A montanha atrás dele desapareceu completamente. Sem explosão. Sem destroços. Apenas deixou de existir. Kirito arregalou ligeiramente os olhos. Aquilo não era destruição. Era outra coisa. Algo que nunca tinha visto. Nem magia, nem touki, nem energia espiritual, murmurou. Então, o seu coração acelerou pela primeira vez em muito tempo. Porque percebeu algo assustador. Talvez estivesse a enfrentar uma energia completamente diferente das três conhecidas. Uma energia que nem sequer existia nos livros. Ou, um inimigo que ultrapassava tudo aquilo que conhecia. E, pela primeira vez desde o início da sua jornada, Kirito não tinha qualquer resposta. Enquanto isso, na academia real, as aulas tinham terminado. As três fadas encontravam-se reunidas numa sala reservada aos professores. Sobre uma enorme mesa encontravam-se diversos relatórios. Cada um deles correspondia ao progresso de um aluno. Flora sorriu. Está na hora de avaliarmos os nossos melhores alunos.
Fauna concordou. Primavera abriu o primeiro relatório. Na capa podia ler-se: Sofia de Avalor. Primavera começou a ler. Sofia possui atualmente uma grande variedade de feitiços de gelo. Uma imagem mágica surgiu sobre a mesa, mostrando Sofia durante os treinos. O seu estilo de combate baseia-se principalmente em ataques de curta e média distância. Na ilusão apareciam dezenas de técnicas: estacas de gelo, lanças de gelo, paredes de gelo, espadas de gelo, fragmentos congelantes. Flora sorriu. O controle mágico dela é extraordinário. Fauna continuou. Atualmente é considerada a princesa mais forte da academia na sua faixa etária. Não existe nenhuma outra princesa da mesma idade capaz de derrotá-la em combate direto. Primavera acrescentou: a combinação entre a sua magia de gelo e a sua habilidade espiritual faz dela uma maga extremamente completa. A imagem mostrou então o escudo espiritual. Mesmo ataques extremamente poderosos eram bloqueados. Flora fechou o relatório. No entanto, o ambiente ficou mais sério. Fauna continuou. O toque dela continua bastante abaixo das outras duas energias. Primavera assentiu. O seu talento para magia é gigantesco. O talento espiritual também. Mas o potencial físico é limitado. Flora olhou para outra folha. Segundo as nossas previsões, ela respirou fundo. A probabilidade de Sofia despertar uma expansão de domínio no futuro é praticamente nula. As outras duas concordaram em silêncio. Era uma limitação difícil de ultrapassar. Primavera abriu então outro relatório. Amber de Avalor. Uma nova projeção apareceu. Amber lançava diversos feitiços utilizando a sua varinha. Bolas de água, correntes, escudos, feitiços de apoio. Fauna sorriu. Amber não possui o talento natural da irmã. Flora completou. Mas compensa isso com estudo e dedicação. Primavera observou atentamente a ilusão. A utilização constante da varinha permite-lhe reduzir muito o consumo de energia. Outra imagem surgiu. Amber alterava rapidamente entre diferentes elementos e tipos de magia. Ataque, defesa, suporte, controlo. Fauna comentou. É provavelmente a aluna mais versátil da academia. Flora acrescentou. As três energias dela são relativamente equilibradas. Nenhuma é excepcional. Mas nenhuma é fraca. Primavera sorriu. E isso dá-lhe uma vantagem enorme. Ela colocou o relatório sobre a mesa. O controle energético de Amber é praticamente perfeito. Flora olhou para as outras duas. Se continuar a evoluir neste ritmo, Fauna terminou a frase. Ela despertará uma expansão de domínio no futuro. Primavera concordou. Não será graças a um poder esmagador, mas graças ao domínio absoluto sobre as suas próprias energias. As três sorriram. Amber talvez nunca fosse tão explosiva quanto Sofia, mas o seu potencial a longo prazo era extremamente elevado. E isso fazia dela uma das alunas mais promissoras da Academia Real. Primavera abriu o terceiro relatório. Na capa estava escrito: James de Avalor. Uma nova projeção surgiu sobre a mesa. Nela, James combatia contra vários adversários ao mesmo tempo. Toque vermelho envolvia o seu corpo. A sua espada cortava o ar com enorme força. E sempre que recebia um ferimento, uma luz verde surgia e o dano desaparecia. Fauna sorriu. A magia de cura dele é extraordinária. Flora concordou. Não apenas para curar os outros, mas também para se curar durante o combate. A projeção mudou. James continuava a lutar mesmo após receber golpes que normalmente colocariam alguém fora de combate. Primavera observou atentamente. Ele já domina completamente as técnicas básicas e intermédias de cura.
Além disso, a imagem mostrou James avançando contra um grupo inteiro de adversários. O toque dele é provavelmente o mais forte entre os alunos da sua idade. Fauna sentiu. E agora que começou a utilizar espada, tornou-se ainda mais perigoso. Flora concluiu. Um combatente especializado em combate direto. Grande resistência. Grande força. Capacidade de recuperação absurda. Um verdadeiro tanque de guerra. As três concordaram. Mas logo depois o ambiente tornou-se mais sério. Primavera abriu outra página. No entanto, as energias dele continuam extremamente desequilibradas. Fauna suspirou. Situação semelhante à da Sofia. O Tolkien encontra-se muito acima das outras energias. Flora concluiu. Isso limita o seu crescimento a longo prazo. Pelo menos por enquanto. Mesmo assim, nenhuma delas parecia preocupada. James possuía talento suficiente para continuar a evoluir durante muitos anos. O último relatório foi aberto. Na capa encontrava-se um nome bastante conhecido. Hugo de Friesenberg. As três trocaram olhares. A projeção surgiu. Hugo encontrava-se num campo de treino. Uma aura dourada cobria o seu corpo. Cada vez que a aura aumentava, a sua velocidade aumentava. A sua força aumentava. Até a sua magia parecia tornar-se mais poderosa. Primavera começou a explicar. Hugo possui magia de fortalecimento. Fauna sentiu. Uma magia extremamente rara. Flora continuou. Diferente de outras magias. Ela não cria ataques diretamente. Em vez disso, fortalece atributos já existentes. A projeção mudou novamente. Hugo aumentava a sua força física. Depois a velocidade. Depois o poder mágico. Primavera observou. Atualmente ele domina o fortalecimento físico e mágico. Mas ainda não consegue fortalecer a alma. Fauna sorriu. O que é normal para alguém da idade dele. Flora analisou os relatórios. Mesmo assim, o potencial dele é enorme. As três permaneceram em silêncio durante alguns segundos. Então Primavera falou. Se continuar a evoluir neste ritmo, é praticamente certo que despertará uma expansão de domínio. Fauna concordou. O talento dele é demasiado elevado para não alcançar esse nível. Flora fechou o relatório. Agora os 4 principais alunos estavam avaliados. Sofia, Amber, James e Hugo. Cada um possuía forças diferentes. Cada um seguia um caminho diferente. Mas uma coisa era certa. A próxima geração de heróis e governantes já estava a surgir. E o futuro do mundo seria moldado por eles. Mal sabiam as 3 fadas, que enquanto analisavam o potencial dos seus alunos, Kirito encontrava-se diante de algo que podia mudar completamente tudo aquilo que conheciam sobre as próprias energias do mundo. Primavera continuou a folhear os restantes relatórios. Claro, estes não são os únicos alunos promissores da academia. Flora assentiu. Existem vários jovens com um futuro brilhante. Fauna abriu outro conjunto de documentos. O primeiro nome surgiu. Hildegard de Friesenberg. Uma projeção mágica apareceu. Hildegard movia-se pela arena enquanto rajadas de vento surgiam ao seu redor. Lâminas de ar. Correntes de vento. Pequenos tornados. Tudo era executado com enorme precisão. Primavera explicou. Hildegard possui afinidade com a magia do vento. Flora sorriu. É excelente em mobilidade e ataques à distância. Fauna acrescentou. Ainda lhe falta experiência. Mas o potencial dela é bastante elevado. O relatório seguinte foi aberto. Crio de Coríntia. A ilusão mudou. Raízes cresceram do chão. Flores surgiram instantaneamente. Árvores ergueram-se em poucos segundos. Primavera comentou. Crio possui afinidade com a magia da natureza. Flora analisou atentamente.
É uma magia extremamente equilibrada. Serve para ataque, defesa e apoio. Fauna sorriu. Além disso, ela demonstra uma ligação invulgar com plantas e animais. Se continuar a evoluir, poderá tornar-se uma das maiores especialistas em magia da natureza. Outro relatório foi aberto. Vivian. Desta vez, a atmosfera da projeção tornou-se mais pesada. Runas negras apareceram no chão. Um adversário começou lentamente a perder forças. Os seus movimentos tornaram-se cada vez mais lentos. Primavera falou com um tom mais sério. Vivian possui afinidade com a magia das maldições. Flora cruzou os braços. Uma magia extremamente rara. E também uma das mais difíceis de dominar. Fauna acrescentou. Em combate direto não é tão destrutiva. Mas quanto mais tempo uma batalha durar, mais perigosa Vivian se torna. As três concordaram. Era um tipo de magia que exigia inteligência e estratégia. O último relatório foi aberto. Xander. Uma nova ilusão surgiu. Ondas de areia erguiam-se do solo. Pilares. Muros. Projéteis. Até criaturas feitas de areia eram criadas durante o treino. Primavera sorriu. Xander possui afinidade com a magia da areia. Flora analisou cuidadosamente. É uma magia muito versátil. Permite controlar o campo de batalha com facilidade. Fauna concluiu. Tanto pode atacar como defender. E consegue alterar completamente o terreno de combate. Primavera fechou finalmente todos os relatórios. Estes são, sem dúvida, os alunos mais promissores da atual geração. Flora olhou para todos os nomes anotados. Sofia. James. Amber. Hugo. Mystic. Maio. Hopkins. Hildegard. Clio. Vivian. Xander. Fauna sorriu. Uma geração repleta de talentos. Primavera, porém, manteve um olhar pensativo. Esperemos apenas que tenham tempo suficiente para crescer. As outras duas compreenderam imediatamente o que ela queria dizer. Porque, enquanto aqueles jovens evoluíam, um perigo desconhecido aproximava-se silenciosamente do mundo. Enquanto isso, na floresta, Kirito continuava cercado por ataques invisíveis. Apesar de não conseguir ver o adversário, os seus sentidos eram muito superiores aos de uma pessoa comum. Cada pequena alteração no ar, cada vibração no chão, cada fluxo de energia, tudo era analisado pelo seu cérebro. Aos poucos, Kirito começou a perceber um padrão. Então é assim, no instante seguinte. Em vez de se esquivar, girou o corpo e desferiu um poderoso pontapé. Bam! Algo sólido foi atingido. Uma figura foi lançada violentamente contra o chão. A terra abriu uma enorme cratera. Poucos segundos depois, uma silhueta levantou-se lentamente. Vestia um manto negro com capuz. Kirito permaneceu imóvel. O seu olhar frio estava fixo no desconhecido. Quem és tu? O homem sorriu por baixo do capuz. O meu nome é Light. Kirito franziu ligeiramente a testa. Algo estava errado. Muito errado. Através da sua percepção das energias, conseguia sentir que aquele homem era humano. Mas, misturada à sua energia, existia outra presença. Uma energia extremamente pura. Muito semelhante à energia das fadas. Estranho, murmurou Kirito. Tu és humano, mas parte da tua energia pertence a uma fada. Light permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Depois sorriu. Vejo que és tão interessante quanto disseram. Kirito não desviou o olhar. Qual é o teu objetivo? Light respondeu sem hesitar. Testar-te. Assim que terminou a frase, um enorme calafrio percorreu o corpo de Kirito. Uma segunda presença surgiu atrás dele. Kirito virou-se imediatamente. E reconheceu aquela aura. Um homem coberto por um capuz.
O mesmo que semanas antes invadira o castelo de Avalor. O mesmo que atravessara facilmente o escudo espiritual de Sofia. O desconhecido sorriu de forma perversa. Finalmente voltamos a encontrar-nos. Kirito colocou-se imediatamente em posição de combate. Mas antes que pudesse atacar, os dois homens estenderam a mão ao mesmo tempo. Uma estranha luz negra envolveu seus corpos. No instante seguinte, os dois desapareceram. Como se nunca tivessem estado ali. Kirito permaneceu parado durante alguns segundos. Depois fechou lentamente os olhos. Nem a sua habilidade espiritual conseguira compreender aquela técnica de desaparecimento. Pela primeira vez, ele sentia que os seus inimigos estavam sempre um passo à frente. E isso significava apenas uma coisa. A guerra que se aproximava seria muito maior do que qualquer um imaginava. Entretanto, Sofia regressou finalmente ao castelo de Avalor. Ainda estava a pensar nas batalhas contra Mystic. Mas, assim que entrou no salão principal, percebeu que algo estava errado. O rei e a rainha encontravam-se sentados. As expressões de ambos eram extremamente sérias. Sofia aproximou-se. Pai, mãe, aconteceu alguma coisa? O rei respirou fundo. Parecia não querer dizer aquelas palavras. Mas acabou por falar. Sofia, recebemos um pedido oficial de matrimônio. Ela sorriu por um instante, pensando que aquilo seria apenas uma brincadeira. Mas ninguém sorriu de volta. O seu sorriso desapareceu lentamente. Oh! O quê? A rainha baixou o olhar. O rei de um reino distante pediu oficialmente a tua mão em casamento. Sofia empalideceu. Mas, eu ainda sou uma criança. O rei fechou os punhos. Eu sei. E ainda não aceitei. Mas rejeitar esse pedido pode trazer consequências diplomáticas. As palavras entraram como uma faca no coração de Sofia. Ela deu alguns passos para trás. Respirava cada vez mais depressa. Sem dizer mais nada, virou-se. E correu. Correu pelos corredores. Saiu do castelo. Continuou a correr. Atravessou os jardins. Entrou na floresta. Só parou quando já não conseguia respirar. As lágrimas começaram finalmente a cair. Eu não quero casar. Ela deixou-se cair de joelhos. Escondeu o rosto entre os braços. Começou a chorar. Foi então que ouviu uma voz extremamente calma. Aquela voz que já a conhecia tão bem. Sofia, ela levantou lentamente a cabeça. Kirito encontrava-se encostado a uma árvore. Observava-a em silêncio. Estás bem? Sofia não conseguiu responder. Apenas abanou a cabeça negativamente. Kirito aproximou-se. Sem dizer nada. Esperou. Depois de alguns minutos, Sofia acabou por contar tudo. O pedido de casamento. O medo. A sensação de não poder decidir o próprio futuro. Quando terminou, voltou a chorar. Sem pensar. Abraçou Kirito com força. Kirito ficou completamente imóvel. Os braços permaneceram ao lado do corpo. O cérebro parecia ter deixado de funcionar. Outra vez, murmurou para si próprio. Não compreendia. Por que razão Sofia gostava tanto de o abraçar? Os segundos passaram. 1 minuto. Depois outro. Durante quase 2 minutos, Sofia permaneceu abraçada a ele. Aos poucos, as lágrimas foram parando. Kirito olhou para ela. Pela primeira vez, conseguiu perceber claramente o quanto ela estava a sofrer. E algo estranho aconteceu dentro dele. Uma sensação que nunca tinha sentido. Ao imaginar Sofia a casar com outro homem, sentiu um aperto no peito. Incomodava-o. Muito. Não conseguia explicar por quê. Mas havia uma única certeza. Não queria vê-la infeliz. Muito menos ao lado de alguém que ela não amava. Kirito desviou ligeiramente o olhar. Como se finalmente tivesse tomado uma decisão.
Eu vou resolver isto. Sofia piscou os olhos. Oh! O quê? Vou livrar-te desse casamento. E vou fazer-te voltar a sorrir. Sofia ficou completamente surpreendida. Mas, por quê? Kirito permaneceu alguns segundos em silêncio. Nem ele sabia responder. Apenas falou aquilo que o seu coração lhe dizia. Porque não quero ver-te com outro homem. Assim que terminou a frase, o próprio Kirito ficou confuso. Levou lentamente a mão ao peito. Aquela sensação era completamente nova. Ele não compreendia o seu significado. Mas, pela primeira vez, algo dizia-lhe que proteger Sofia já não era apenas um dever. Era um desejo que nascia do fundo do seu coração.